Separei para vocês também trechinhos, textos ali para a gente observar como essa poesia marginal ela se organizava, certo? Para que a gente comece, separei para nós um texto do Paulo Leminski. Leminski, esse que foi um dos maiores representantes, se não foi o maior representante da poesia marginal, certo? O texto que eu trouxe para a gente chama Contra Narciso, certo? Vamos lá, Contra Narciso fazendo aquela referência ao mito grego, né? Do Narciso que olha, por exemplo, para o rio, se acha belíssimo, se apaixona pela própria imagem. Da onde vem o termo narcisismo, né? Daquele que é apaixonado por si mesmo, daquele que só pensa em si. Então, ó, o Paulo Leminski é Contra Narciso, certo? Então vamos lá, olha o nosso texto. Ele diz o seguinte, ó: em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, e eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós, tá? Então, quando a gente observa esse nosso texto, a gente vai perceber ali o Leminski fazendo uma análise sobre a necessidade da socialização. Não só da socialização, mas da empatia, de se encontrar no outro, de ver-se no outro, né? Então, ó, vamos lembrar um pouquinho aí de Vinícius, quando Vinícius de Moraes, obviamente lá no movimento modernista, também ali na Bossa Nova, ele diz ali o seguinte, que para amar nós precisamos sair de nós mesmos. É basicamente isso que o Leminski está falando, tá? Então é uma poesia que vai ter, nesse caso aqui, um viés romântico, não se diria romântico, né? Mas de análise, né? De análise do ser humano, de análise da nossa constituição, para mostrar ali a necessidade dessa socialização, da empatia e assim por diante. Segundo texto que eu trouxe para que a gente possa analisar foi uma obra do Cacaso, tá? Onde o título é Há uma gota de sangue no cartão postal. Textinho curto, típico da poesia marginal, para a gente observar como é que funciona. Ele diz assim, ó: eu sou manhoso, eu sou brasileiro. Finjo que vou, mas não vou. Minha janela é a moldura do luar do sertão. A verde mata nos olhos verdes da mulata. Sou brasileiro e manhoso, por isso dentro da noite e do meu quarto fico cismando na beira de um rio. Na imensa solidão de latidos e araras, lívido de medo e de amor, né? Então, ó, observem o título do texto. Há uma gota de sangue no cartão postal. E percebam o finalzinho do trecho, quando ele fala ali, ó, que ele fica lívido de amor e de medo, né? Então, ó, gota de sangue, cartão postal, lívido de amor, de medo, o que ele está falando? Essa mistura que há no Brasil entre beleza e violência, entre ser magnífico, um local belíssimo, né? Um país cheio aí de potencial turístico, mas também de muita morte, de muita desigualdade, de muita fome e assim por diante, né? Então nós temos aqui no Brasil, de acordo com o contexto, uma mistura entre o belo e o horrendo, certo? Então, ó, com esses dois textos dá pra gente ter uma visão de mais ou menos de como funciona essa poesia marginal, de como ela se estrutura, quais são os seus objetivos e assim por diante, certo? Então vamos lá, fazendo aquele nosso cheque rápido, já tradicional, de tudo que nós estudamos hoje. Nós vamos observar que nós temos uma poesia marginal e uma poesia social muito envolvida com a questão social do país, né? Qual é a questão social do país? Uma ditadura, um governo não democrático e que inclusive estabeleceu a censura, certo? A partir disso, esses dois movimentos se desenvolvem. A poesia social, você tem a volta do verso mais tradicional, verso escrito, certo? Mostrando ali os problemas sociais que afligem o Brasil naquele dado momento. Quando eu falo da poesia marginal, a gente está pensando num tipo de poesia que vai trabalhar ali com a margem do fazer literário, com a margem da editoração, distribuindo seus próprios textos e tem uma série de características um pouquinho mais diversas. Fala dos problemas sociais, fala de denúncia,
trabalha ali com texto e imagem, você tem uma mistura de características que faz um cenário ser muito rico, certinho? Por ser uma poesia mais contemporânea, muitas vezes não aparece com tanta frequência em concursos públicos, tá? No estilo de concurso militar, e nos vestibulares. No vestibular já é um pouco mais fácil, um pouco mais comum de cair esse tipo de texto. Quando a gente olha para esse tipo de abordagem na prova, é importante que vocês saibam relacionar, tá? Caso seja cobrado, o contexto histórico, as características do movimento e a interpretação do seu texto, certo? Então é importante vocês perceberem ali, há um motivo para essa poesia ser marginal e há um motivo para essa poesia ser social. E esse motivo é aquele contexto histórico brasileiro lá naquele período, certo, galera? Então, ó, vimos aí as nossas principais características em relação a esse movimento. Para fechar, galera, aquela nossa reflexão já tradicional, uma frase hoje do Buda, onde ele diz o seguinte, que o que você pensa, você cria, e aquilo que você acredita torna-se realidade. Então, ó, onde nós podemos aplicar isso? Nos nossos estudos. Acreditem nos sonhos de vocês, acreditem nos objetivos, que com certeza eles se realizarão, certo? Nos encontramos no nosso próximo vídeo, nos curta nas redes sociais, compartilhe, tá? E nunca se esqueça de ousar transformar o mundo através da educação.